Resumo: Teologia Sistemática 2. Instituto Bíblico El Shaddai. Neste segundo módulo de Teologia Sistemática 2, o aluno é convidado a aprofundar-se nos fundamentos da fé cristã, compreendendo de forma mais detalhada as verdades eternas reveladas nas Escrituras. Sob a orientação do pastor Pedro Brunizo Neto, o estudo avança para temas centrais da vida espiritual: pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, antropologia, doutrina do homem, e a martiologia, doutrina do pecado. Cada lição é um convite à reflexão, à adoração e ao crescimento espiritual diante da revelação divina. O módulo inicia com a pneumatologia, o estudo sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. O aluno aprende que o Espírito Santo não é uma força ou energia impessoal, mas uma pessoa divina, coeterna com o Pai e o Filho. Ele possui mente, vontade e sentimentos, e atua de forma viva e pessoal na criação, na regeneração e na santificação do crente. O Espírito é o Consolador prometido por Jesus, aquele que habita no coração do cristão, conduzindo-o à verdade e capacitando-o para a vida santa e o serviço no reino de Deus. O texto ressalta que a presença do Espírito Santo é a marca distintiva da nova aliança. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e também quem o sela para a salvação. Através dele, o cristão é fortalecido para vencer as obras da carne, desenvolver os frutos espirituais e operar os dons para a edificação da Igreja. O módulo enfatiza a necessidade de uma vida de comunhão diária com o Espírito, vida de oração, sensibilidade e obediência à sua voz. O Espírito Santo não apenas inspira a palavra, mas também a ilumina no coração do leitor, tornando o estudo teológico uma experiência viva com Deus. Em seguida, a apostila aborda a antropologia, ou doutrina do homem. O aluno é levado a entender a origem, a natureza e o propósito do ser humano à luz da Bíblia. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, não como um ser autônomo, mas como reflexo do caráter divino. Ele recebeu razão, vontade e sentimentos, e foi dotado de liberdade para escolher amar e servir ao Criador. Contudo, essa liberdade também tornou possível a desobediência, e com ela veio a queda. A apostila explica que a queda do homem não foi apenas um erro moral, mas um rompimento espiritual profundo. Por meio do pecado de Adão, toda a humanidade foi afetada, perdendo sua comunhão direta com Deus e herdando a natureza pecaminosa. Essa separação trouxe morte espiritual, corrupção e sofrimento, mostrando a gravidade do pecado diante da santidade divina. O texto ressalta que, embora o homem tenha se afastado, Deus jamais o abandonou, pois desde o Éden já estava traçado o plano de redenção em Cristo. Esse tema conduz naturalmente à martiologia, a doutrina do pecado. O módulo define o pecado como a transgressão da lei de Deus e a rebelião contra sua vontade. O pecado não é apenas um ato exterior, mas uma condição interior que domina o coração humano. Ele corrompe o pensamento, distorce os desejos e escraviza a vontade. A apostila enfatiza que o salário do pecado é a morte, mas também revela a esperança. Cristo é o antídoto divino para a tragédia humana. A obra redentora de Jesus é apresentada como a única resposta eficaz ao problema do pecado. A cruz é o ponto de encontro entre a justiça e o amor de Deus, onde o perdão é concedido e a comunhão é restaurada. O homem, que antes estava condenado, agora pode ser justificado e reconciliado mediante a fé em Cristo. A salvação, portanto, não é mérito humano, mas pura graça divina, operada pelo Espírito Santo e fundamentada no sacrifício do Filho. A segunda parte do módulo reforça a importância da regeneração e da santificação. O aluno é lembrado de que o novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo, que cria em nós um novo coração e nos transforma progressivamente à imagem de Cristo. A santificação, por sua vez, é o processo contínuo de crescimento espiritual, que envolve disciplina, obediência e perseverança. O cristão é chamado a viver em santidade, separado do pecado e comprometido com a vontade de Deus. A apostila encerra com um tom de exortação e esperança. O estudo da Teologia Sistemática 2 leva o aluno a reconhecer a ação do Espírito Santo em sua própria vida, a compreender a dignidade e a responsabilidade de ser humano criado por Deus, e a valorizar a obra redentora que o libertou do pecado. A teologia, portanto, não é um mero acúmulo de conceitos, mas uma jornada de transformação espiritual,
um chamado para andar no Espírito, viver em santidade e glorificar ao Senhor em todas as coisas. Em suas palavras finais, o autor relembra que a verdadeira teologia nasce da comunhão com Deus. O conhecimento que não leva à adoração torna-se estéril, mas aquele que é iluminado pelo Espírito gera vida, humildade e serviço. Assim, o estudo deste módulo convida o estudante a prosseguir, de joelhos e com o coração aberto, permitindo que o Espírito Santo molde sua mente e seu caráter conforme a vontade de Deus. Agora vamos nos aprofundar lendo a apostila e fazendo os exercícios sugeridos. Bons estudos!